Olá, seja bem-vindo ao Saúde em Dia. É hora de cuidar de você, é hora de cuidar da sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre ortodontia, que é um assunto muito legal, um assunto que eu gosto muito, inclusive é a minha especialidade aqui na clínica. Nós vamos falar de 3 técnicas. Nós vamos falar sobre a técnica convencional, a técnica que utiliza os brackets autoligados e a técnica que utiliza os fios termoativados. Bom, como todos nós sabemos, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, como celulares, carros, os computadores, evoluem a uma velocidade muito grande e o mesmo aconteceu com os aparelhos. Então, vamos para a primeira. A primeira técnica é a técnica convencional. A técnica convencional é composta de 3 elementos basicamente, que são os brackets, que são esses quadradinhos metálicos que o ortodontista cola nos dentes, o fio, que faz a movimentação ortodôntica, e essa borrachinha que o ortodontista troca a cada consulta. Então, o fio é preso no bracket por essa borrachinha. Essa é a convencional. Agora, eu vou mostrar para vocês a técnica que utiliza os fios termoativados. Os fios termoativados são conhecidos como os fios inteligentes de alta tecnologia e eles foram desenvolvidos pela NASA. Qual que é a diferença do fio termoativado do fio convencional? O fio termoativado, ele se ativa de acordo com a temperatura do alimento que o paciente come. O paciente come alguma coisa gelada, ele amolece, come alguma coisa quente, ele endurece. Então, vai tendo uma autoativação diária. A temperatura ambiente, eles têm memória de forma. O que significa isso? Eu amasso ele e ele volta à forma natural dele, ele não se deforma. Quando eu coloco ele numa água gelada, que é a mesma coisa que o paciente estivesse tomando um refrigerante gelado, uma água gelada, ele fica bem molinho. Ele se deforma e ele não volta mais à forma original dele. Mas quando o paciente consome alguma coisa quente, parece mágica. Em 1 segundo ele volta à forma dele natural. Tá, então qual é a vantagem de utilizar essa técnica? A vantagem é que por ter essa autoativação, o paciente não precisa ir todo mês ao dentista. As consultas, elas são mais espaçadas, elas são de 8 a 10 semanas, ou seja, de 2 meses a 2 meses e meio. Então, essa técnica responde mais rápido, o paciente vai menos ao dentista e ela é mais confortável. Por quê? Porque na convencional, quando o ortodontista faz a ativação, o paciente fica 3, 4 dias sentindo bastante, depois que a força vai reduzindo. Na que utiliza o fio termoativado, a força é constante, diariamente vai tendo uma alta ativação de acordo com a temperatura dos alimentos. Agora a gente vai passar para a terceira técnica, que é a que utiliza os brackets autoligados. Os brackets autoligados, eles são um sistema moderno de brackets, que não utilizam mais as borrachinhas. O bracket, ele possui uma trava, que a gente abre a trava, encaixa o fio e fecha a trava, eliminando a borrachinha. Essa técnica é usada, na maioria das vezes, em casos em que o paciente precisa fazer extração. Mas quando o paciente precisa fazer extração? Está indicado extração quando o tamanho do dente é desproporcional ao tamanho do osso do paciente. O paciente puxou o tamanho do osso da mãe e o tamanho do dente do pai. O dente é muito grande para o tamanho do osso. Então, é a mesma coisa que a gente pegar um estojo que cabe 10 lápis e eu querer colocar 15. Não cabe todo mundo. Algumas vezes, então, a gente tem que lançar a mão de extração, tá? Então, a diferença desse aparelho é que ele não usa as borrachinhas. A gente encaixa o fio, fecha a trava e pronto, tá ativado. Como não tem a borracha, o fio e o bracket, eles são compostos de materiais semelhantes. Tem menos atrito, então o fechamento do espaço das extrações é mais rápido do que se tivesse um terceiro material, tá? Bom, hoje vocês conheceram um pouquinho mais sobre ortodontia, então se você quiser saber se você precisa ou não de utilizar aparelho, vem até a nossa clínica que a gente vai determinar qual a melhor técnica para o seu caso. Marque uma consulta, será um prazer atendê-lo.
Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, nossos e-mails são contato@usnicorreia.com.br ou draraquel@usnicorreia.com.br. Cuide do seu sorriso, ele é um bem precioso que você tem. Tchau, tchau, até o próximo Saúde em Dia.